Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estou lendo Lucas 8, do versículo 26, convido até o 39, fala sobre a cura do endemoniado Gerazeno. Aqui o Senhor, quando ele chega, ele está lá na terra do Gerazeno, de frente à Galileia. E quando o Senhor Jesus chega, esse homem vem ao encontro dele, esse endemoniado. Isso já mostra para nós que no fundo, ainda que uma pessoa esteja endemoniada ou passando por muita dificuldade na vida dela, ela sabe onde ela pode buscar paz, ela sabe onde ela pode buscar ajuda. Então, me chama muita atenção o texto falar que esse homem vai ao encontro do Senhor. Esse homem se prostra com voz forte. Aqui fala assim, deixa eu ler com vocês. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente." Ele sabe a autoridade que Jesus tem. Ainda que ele deixou, que os espíritos ruins, que a legião deixou aquele homem endemoniado, mas eles têm respeito por Jesus. Porque a figura de Jesus é a ele toda a honra e toda a glória. Então ele se prostra diante dele, com voz forte, sim, mas o quê? Com temor. Não venha me atormentar, porque Jesus já tinha dito que era para aquela legião de demônios sair. Jesus pergunta o nome dele e ele responde legião. Legião por quê? Porque normalmente quem não busca a Deus, quem deixa a porta aberta, quem deixa a brecha, a tendência é, se ela se afastar dos caminhos do Senhor e se desviar, se ela tentar voltar, é uma legião mesmo. São vários demônios que tomam conta ali da vida dela e destroem tudo. E aquele homem estava ali, com muitos demônios contra ele. E aí a pessoa vive como? Vive na sarjeta, porque é onde o inimigo quer que a pessoa vive, é na sarjeta. O demônio, ele fala com Jesus, ele pede clemência. Vamos ver aqui embaixo? "Qual o seu nome?" Respondeu Legião. Isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Eles falam com Jesus. Eles são tão fortes assim que eles falam: Jesus, não me manda para o abismo, não. Faz com que eu vá ali, e entre naqueles porcos. Porque na cabeça deles, talvez se entrasse nos porcos, eles estariam livres. Só que, a partir do momento que o Senhor os expulsou, o Senhor não vai expulsar para deixar solto, não. O Senhor vai expulsar para acabar de vez com eles. E aí aqueles porcos se afogaram lá no abismo. Então o Senhor, quando ele livra a nossa vida, ele não livra só simplesmente, igual tem algumas igrejas que infelizmente ficam assim, batendo papo ali com a pessoa endemoniada, conversando. Não, é para repreender. O Senhor repreendeu, eles foram para os porcos e eles morreram afogados. O Senhor não está ali para ficar conversando com o demônio, conversando com aquela legião de demônios, não. O que Jesus faz por mim e por você não é visto por quem não viveu. Por que não é visto por quem não viveu? Aqui abaixo ele fala assim, "Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinha saído os demônios, vestido em perfeito juízo, sentado aos pés de Jesus." Então aquelas pessoas ali estavam vendo ele ali no estado dele, do juízo dele normal, aos pés de Jesus. Mas eles ficaram extremamente assustados com o que aconteceu. E aí fala assim, e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-nos também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerazenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. Eles ficaram com medo. Mas pelo contrário, o antigo endemoniado, o homem de Gerazeno, ele faz ao contrário, ele fala assim, Jesus... E o homem, de quem tinha saído os demônios, lhe pediu que deixasse estar com ele. Ele fala, Jesus, eu quero te seguir. Por quê? Porque o que o Senhor faz para mim e faz para você, talvez não seja visto por outras pessoas, porque a nossa experiência, o que o Senhor fez para a nossa vida, é para nós. Então, não preocupa com o que o outro está falando a respeito, não. Você sabe o que Jesus fez na sua vida, eu sei o que Jesus fez na minha. E se a gente deve ou não seguir com Jesus. Mas Jesus, aquele homem, ele estava tão jogado. Aquele homem já tinha sofrido tanto. Ele já tinha perdido tanto tempo com a família dele. Que Jesus, com o coração dele, ele usa aquele homem só para levar a boa nova
que o Senhor, ele cura, que ele livra, que ele expulsa demônios, e ele fala com ele assim: volte para sua casa e conte tudo que Deus fez por você. Então ele foi proclamando por toda a cidade o que Jesus tinha feito a ele. A gente tem que, aqui ó, pede para servir com Jesus e ele devolve a vida, a dignidade e manda ele voltar para a família dele. Que coisa mais maravilhosa. Vai lá, proclama o que aconteceu, que Deus fez na sua vida, que você hoje está livre dessa legião de demônios e você pode viver com dignidade. Desculpa, gente. Você pode viver com dignidade. Gente, desculpa, eu engasguei. Mas aí o Senhor Jesus, ele faz com que ele volte para a família dele, devolve a dignidade para ele, o equilíbrio para ele. E ele vai o quê? Vai voltar a viver com a família dele, mas não esquecendo de proclamar o que Deus fez na vida dele. Então eu me convido hoje, convido a você, a fazer uma reflexão de tudo que o Senhor já fez na sua vida. E viver para o Senhor e proclamar todos os cantos que você for as boas novas de Jesus. Às vezes a gente não é bom para pregar, a gente não é bom para gravar devocional, a gente não é bom para tocar, mas a gente é bom para mostrar com a nossa vida o que o Senhor Jesus fez nela, por nós, com a nossa vida, com a nossa mudança, com tudo que Ele fez. Então vamos proclamar a boa nova de Jesus. Tudo que Ele fez para mim, tudo que Ele fez para você. Eu desejo uma sexta-feira maravilhosa, cheia da presença do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Um final de semana abençoado. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau!